Quando você está dentro do propósito, não importa o que vai ser usado, nem interessa. Você pode dar o passo assim pensando, eu vou fazer uma caminhada. Deus fazer igual ele fez com Filipe, pegar você de um lugar e te transladar para outro país, outro continente. Quando você está a cargo de Deus, quando você está na dependência de Deus, você não vai ver fluidez, você vai ver um rendimento como nunca viu na sua vida. Muito bom dia para você. Vamos começar o nosso dia com um culto, palavra. Eu quero que você agora pare tudo, feche seus olhos e vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, esse momento que nós temos com o Senhor. A tua palavra nos diz, nos ensina, e é uma palavra tão dinâmica, aquela que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eis-nos aqui, começando o nosso dia, eu e cada pessoa que faz parte desse culto agora, tanto aqui na tua casa, como cada uma, meu Pai, que onde está, tenham cuidado, o capricho com a sua vida espiritual, de estar conectada com o Senhor. De usar o que tem, meu Deus, sua TV, seu celular, sua internet, seu tempo, para ouvir a tua palavra, para fazer a tua vontade, para aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, para crescer com o Senhor, meu Deus, e adquirir conhecimento revelado. Eu peço que a tua unção seja derramada, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor venha, meu Pai, nos livrar desde agora de todo e qualquer tipo de laço, de perigo, de situações, sejam aquelas que nós sabemos e principalmente aquela que nós não sabemos. Eu creio e eu tomo posse da cobertura do sangue de Jesus sobre cada um de nós, nos cobrindo, nos protegendo e nos abençoando. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor opere grande e poderosamente na vida de cada um de nós. Eu consagro ao Senhor esse dia, eu consagro essa segunda-feira, com cada momento, com cada lugar para onde nós vamos, com cada reunião, com cada tarefa que vamos realizar, cada lugar para onde vamos, que os lugares onde estaremos, por onde e pelo que nos transportaremos, carro, ônibus, trem, quando estivermos andando, caminhando, meu Deus, dos lugares de onde sairmos até onde chegarmos, eu creio e eu invoco o nome santo do Senhor Jesus Cristo, declarando que estejamos debaixo dessa cobertura, dessa proteção e da bênção do Senhor. Meu Deus, nós estamos com o Senhor e eu creio que o Senhor está conosco. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que abençoe a igreja do Senhor, abençoe o nosso templo, abençoa, meu Deus, a casa, o lugar, o carro, onde essa pessoa agora ela acompanha, onde ela ouve a tua palavra, onde ela ora neste momento, e eu declaro que esse lugar que recebe essa oração agora, que seja abençoado, que não seja mais um lugar comum, mas que o lugar onde está, meu Pai, acontecendo agora essa oração, que seja um lugar de proteção, que seja um lugar de paz, que seja um lugar bendito, que seja um lugar de equilíbrio, que seja um lugar abençoado. É o que eu declaro agora em nome do Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que está comigo ao Senhor. E eu peço que a tua bênção esteja conosco.
Que o Senhor, meu Pai, nos indique, que o Senhor nos toque, que o Senhor, meu Pai, nos pare se for o caso. Se for o melhor, meu Pai, se essa for a tua vontade, nos para. E eu peço que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho para o melhor tempo da minha vida. Diga, Ele guardou o melhor até agora, em nome de Jesus. Que tempo é esse? É hoje, agora, né? E assim, a palavra de hoje tem tudo a ver com ele, né? Estava ouvindo aqui e tem tudo a ver com ele. E aí você já começa você que não pode sentar, o pessoal tá esperando, né? Às vezes eu esqueço. Se eu esquecer de falar, vocês dão aquela, né? Agradeço a reverência. Falando em reverência, uma palavra que a gente vê hoje, eu estava pensando sobre isso, numa cena ainda que eu vi de um jovem, na verdade de uma jovem, e eu pensava, né, sobre a geração. Uma das coisas que tiraram, né, dessa geração, estão tirando, na verdade, né, nunca, Deus sempre permite a gente ver pela palavra de Deus que sempre havia um remanescente, sempre houve um remanescente e há um remanescente. Então, algumas expressões como essa, né, a geração, não tem mais isso, não existe mais tal tipo de pessoa, sempre há um remanescente. Então, retificando a expressão que eu usei, o que tentam fazer com essa geração, né, e eu via ainda uma jovem que não é apenas isso, mas essa é uma das maneiras dela mostrar, né, o quanto que ela foi sabotada, o quanto que a vida dela é uma vida assim que vai requerer muito mais força, a força que não foi colocada nela por pessoas que deveriam ter colocado. E isso é uma coisa que a gente não pode perder, quem é pai, quem é mãe. A força que você coloca nos seus filhos, quer dizer, alguém foi e alguém investiu doutrina, investiu ensinamento, investiu tempo revelado. O que é o tempo revelado? A gente está acrescentando algo para as nossas crianças. Ou você está acrescentando algo secular, algo podre pode ser esse secular, pode ser algo intelectual, pode ser algo emocional para o bem, né? Pode ser algo emocional do mal, uma crença maligna, ou pode ser algo revelado do Espírito Santo. Algo que começou num homem chamado Abraão. O maior propósito de Abraão era esse: transmitir preceitos e a cultura monoteísta para os seus filhos, seus descendentes, e a partir dele, daquele senhor de idade, o povo separado, que lá em Tito diz, o povo especial, zeloso e de boas obras ser constituído. Então, Abraão fez isso com Isaac, Isaac fez isso com Jacó, Jacó fez isso com seus filhos. E aí, chegamos em nós e hoje já não mais apenas pelos preceitos
os mandamentos do Abraão ou do Moisés, né? Os preceitos de Abraão, os mandamentos de Moisés, mas hoje pelas palavras de Jesus. Então, você pode marcar os seus filhos com um conhecimento revelado. E dentro do conhecimento revelado está a reverência antes, primeiro de tudo, a Deus. Que a bispa ainda usa a expressão, né? O versículo mais dinâmico da Bíblia é: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque nele tem mandamento, tem promessa, tem garantia de vida, tem cobertura, tem shalom. Shalom, shalom. Tem completude de Deus. Quem que não quer completude? Quem que quer parcialidade? Quem que quer parte das coisas que tem direito? Quem quer apenas? Eu estou vendo aí, né? Aqui nós temos cadeiras e não poltronas. Ninguém quer sentar numa cadeira que tem só duas pernas, quer? Você quer ela toda. Ninguém quer andar num carro que tem só duas rodas, ou que só tem dois pneus cheios. Ninguém quer. Você sabe que tem toda uma mesa, você não quer comer apenas uma coisa, você quer tudo. Você não quer, né, metade do seu marido, metade da sua esposa. Você não quer apenas, né, a parte dele que ele vai estar com você ali na intimidade. Você quer o ouvido, você quer a boca, você quer os olhos, você quer o corpo, você quer a alma, você quer o coração. É ou não é assim? Ah, não, eu quero essa pessoa apenas... Não, você quer completude. Deus também quer você completo, e então você vai ter a plenitude, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, se primeiro você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, particularmente, sinceramente, eu não sinto um sentimento, mas eu sinto por você que essa semana cometeu o erro de não começar na igreja, que cometeu o erro de não começar ouvindo a palavra de Deus. Parou a sua manhã de domingo para ouvir a palavra de Deus. Opa, agora não tem compromisso, não tem festa, não tem jogo, não tem casa de parente, não tem visita, não tem evento. Agora, esse é o dia, esse é o momento de Deus. Eu não vivo assim, então para agora, estabeleça e passe a viver dessa forma. As primícias são do Senhor. E quando elas vão para o Senhor, o restante da tua vida, se é o restante da tua semana, se é o restante do teu dia, se é o restante do teu trabalho, se é o restante do teu dinheiro, se é o restante do teu evento, as demais coisas serão abençoadas. Se as primícias são santas, toda a massa também o é. Ou, caso você prefira, toda a massa também será. Nós tivemos esse ano um evento aqui nos Estados Unidos, o maior evento da igreja até o momento foi a inauguração da igreja aqui em Orlando. E tem gente que, mas não é Kissimmee e tal, só para você entender, quando a gente fala Flórida, Orlando, Kissimmee, é tudo a mesma coisa, tá? Porque às vezes você vê um falando uma coisa, tem gente que, não, mas não é, mudou, tal, não, é tudo a mesma coisa. Para você entender, é igual quando uma pessoa fala, ela é de Guarulhos, ela é de Osasco, e ela fala que ela está em São Paulo. É a grande São Paulo, tá certo, não tá? Não, mas eu estou aqui em São Paulo, no estado. Tá certo, porque ele está no estado de São Paulo. Então, só dando essa explicação, porque às vezes a gente usa algumas expressões,
No culto tem gente que já não. Falar Orlando, falar Kissimmee é o nome da cidade. Orlando é o nome da região. E Flórida é o estado, né? E Estados Unidos é o país. Então, todas as expressões, elas estão certas, elas estão falando do mesmo lugar. E nós tivemos um evento, e é importante eu mencionar isso. Várias pessoas vieram do Brasil para cá. Algumas que moram em regiões do país também vieram para cá. E além das pessoas que já moram aqui na região, né, em Orlando, vamos dizer assim. A pessoa mais abençoada, a pessoa que melhor, assim, aproveitou a viagem, o evento, foi a que não fez nada antes de ter vindo ao templo. A expressão da pessoa foi: eu vou aproveitar e vou conhecer os parques, vou conhecer as lojas, né? Aqui tem vários outlets, lojas, enfim, marcas. Mas a pessoa disse: antes de tudo, para mim, o que encabeça essa minha viagem é o espiritual. Então, eu não farei nada antes de fazer aquilo que eu me propus a fazer primeiro, que é a inauguração da igreja, que é o evento espiritual. Então, a pessoa veio para começar pela igreja, de vir primeiro para a igreja, para depois ir fazer compra, ir para os parques, ir conhecer pontos turísticos, e foi o que a pessoa fez. Eu ouvi histórias, gente que veio para viajar, gente que veio para fazer negócio, gente que veio para conhecer parque, gente que veio para fazer compra. Mas a pessoa que mais abençoada, que teve resultados aqui, que já até o que não veio fazer, que foi negócio, fez aqui e já ganhou dinheiro e projetos, e iniciou e viu coisas e teve respostas de Deus, foi essa. Na verdade, uma família. E não tem como a gente não associar, porque não foi uma coincidência. Não foi coincidência. Foi preparo. Foi planejamento. Foi a boa execução do que a pessoa acredita e o resultado que Deus prometeu. Mas isso, você não precisa sair de um país e ir para o outro para experimentar, comprovar. Basta você aplicar na sua vida onde você está. Não vou sair de casa mais sem ler um versículo. Que seja um versículo. Ah, não dá tempo, né? Pelo horário que eu vou dormir e o horário que eu acordo. Não dá tempo de eu fazer, de eu ler os capítulos da Bíblia, mas pelo menos ler um versículo. Ah, não dá tempo de eu fazer aquela minha oração, mas faz a sua oração. Primeiro, faça para Deus. Que foi a palavra que o Elias deu àquela viúva de Sarepta. E aquilo mudou a vida daquela mulher. Até então, aquela mulher vivia uma vida comum, secular. As prioridades era qualquer coisa, qualquer pessoa. Ela era a prioridade. Quando ela fez de Deus, quando ela pegou a palavra do homem de Deus e estabeleceu a prioridade da vida dela, a próxima atitude dela, a prioridade em cima da palavra, aquilo mudou a vida dela, aquilo trouxe paz, aquilo trouxe sustentação, aquilo trouxe vida, aquilo trouxe condições para ela e para a família dela. E não é por acaso que você está ouvindo essa palavra, é porque você precisa dela para colocar a tua vida em ordem
e colocando a tua vida espiritual em ordem, você passe a desfrutar do que Deus tem para você. Você passe a viver o que Deus ele prometeu para a sua vida, o que Deus ele tem para você e que você de repente até hoje só ouve, só escuta. Ah, Deus tem isso, a palavra de Deus diz isso, mas eu ainda não vi, eu ainda não recebi. Quando que eu vou receber? Como Deus falou para Abraão, da minha parte eu farei. Agora faça da sua. Faça a sua parte, porque eu farei a minha. O Abraão fez a parte dele, Deus nunca deixou de fazer a parte dele. 2 Reis 14, 25. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Éfer. Aqui ele estava falando de Jeroboão II, que foi um rei que colocou muita coisa em ordem, restabeleceu, trouxe de volta lugares, recuperou fronteiras, territórios israelitas, que tinha tudo para ser um homem ainda mais abençoado, com resultados em todas as áreas, e não foi mais porque acabou fazendo o que o Senhor reprova. Mas aqui, na verdade, só estendendo um pouquinho do que se trata essa passagem, é para mostrar aqui que a profecia de Jonas, o profeta, se cumpriu. E o Jonas foi profeta, filho de profeta, um homem que tinha, sim, assertividade no que falava, porque Deus usava a boca dele. Até que teve o episódio pelo qual nós conhecemos o Jonas. Jonas 1:1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu. De onde ele fugiu? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra?
a que povo pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado... Como que o mar tinha ficado? Ainda mais violento. E eu tenho que pegar essa passagem aqui para falar dois momentos que esses homens tiveram, que a gente vê a sombra do Espírito Santo, a sombra do mover de Deus. Esses homens aqui, que eram inocentes, apesar de serem ímpios, mas eles eram inocentes, né? Porque aqui a gente tem que saber até onde as coisas vão. Eles eram inocentes, por isso eles não morreram. Mas eles não eram justos. Por isso, eles perderam muita coisa. Está entendendo a diferença ou não? O que eles perderam? Perderam dinheiro? Pelo jeito, muito. Passaram, assim, apertados no limite da sua vida? Demais. Sabe aquela expressão que não passa nem ar? Quando a pessoa não está passando nem ar lá embaixo? De tão apurada que ela está? Eu imagino que esses homens aqui passaram por isso. Você vai dizer, então, mas o que eles tinham a ver? Eles não morreram. Porque a questão não era com eles. Né? E isso a gente precisa ver. Né? Então, a inocência com relação àquela desobediência os manteve vivos. Mas a falta de relacionamento com Deus, e por isso não eram justos, quer dizer, eles não conheciam a Deus, eles não eram obedientes, eles não eram pessoas que praticavam princípios, eles não eram dizimistas, financiadores. Isso fez com que esses homens tivessem uma perda que eu acredito que foi, se não a maior material, entre as maiores perdas da vida deles. Porém, saíram no lucro porque saíram vivos. E aí, qual que é a sombra do Espírito Santo? Você vê. O que é a sombra do Espírito Santo? Você vê aquilo que o Jó fala. Porque a verdade é que Deus sempre fala com o homem. Ora de um modo, ora de outro. Ainda que ele não perceba. Imagina que esses homens aqui, eles eram marinheiros, eles estavam acostumados. Né? Igual a gente vê o Pedro lá falando da pesca, quando Jesus falou para ele fazer, ele, Senhor, eu já conheço, eu sei como é que é. O que ele estava dizendo? Eu sei que quando você não pega nada, não adianta, porque aquele dia não vai pegar. A gente esgotou todas as possibilidades enquanto a gente estava no mar. Tanto que ele disse, mas porque ao Senhor nós vamos voltar. E voltaram e deu certo. Esses homens aqui, eles conheciam. E você vê aqui, exatamente nesse momento, eles tendo uma direção, e isso foi essa sombra do Espírito Santo,
que foi uma direção de Deus para eles, de que o negócio, a situação, não se resolveria de forma comum, secular, não seria experiência que resolveria aquilo. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes buscando o sobrenatural. Já não é mais natural, é algo que não está no nosso controle. Não tem a ver com experiência, não tem a ver com conhecimento empírico, não tem a ver com intelectualidade, não tem a ver com a força. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Não era o diabo que estava no meio disso aqui. Quem estava? Deus. Deus tocou ali, sabe? Deus, isso aqui vocês estão perdendo tempo. Vocês já se livraram das cargas, o navio está leve, não resolve. Não adianta agora levantar a vela, hastear a vela, não adianta agora mudar, não adianta mexer com o mastro, não adianta agora, não tem a ver com peso. É espiritual o negócio. Então, neste momento, eles ouviram, vamos usar uma expressão que é mais, para o ímpio nesse caso. Eles sentiram, eles se sensibilizaram para Deus. E o ímpio para o ímpio cabe isso, para o justo não. Como o ímpio não conhece, o ímpio precisa de dor para sentir, para ouvir Deus. É ou não é? Como é que a gente chegou em Deus? Pela dor. Porque é assim que o ímpio ouve Deus. O ímpio precisa da dor para ouvir Deus. Diga, o justo. Não! O justo não pode ouvir Deus pela dor. O ímpio, sim, essa é a sombra do Espírito Santo na vida do ímpio. Eu não posso viver da sombra do Espírito Santo. Eu tenho que viver da presença, da condução do Espírito Santo. Eu não posso ouvir Deus quando eu não aguento mais, quando eu já estou liso, quando eu estou duro, porque eu gastei todo o meu dinheiro no que não é pão, no que não alimenta, no que não é bom. Então, tem uma sombra, é aquilo ali, deixa eu ver se isso aqui agora, deixa eu ver se eu recorrer ao Deus Todo-Poderoso, ao espiritual, vai resolver. Resolve. Não, eu não posso viver da sombra do Espírito Santo. Os marinheiros que não conheciam Deus, é normal. O ímpio que não tem acesso, aliás, que não ouve a palavra, porque acesso ele tem, mas ele não está ouvindo, ele não está em contato com a palavra. É normal, os marinheiros. E veja, olha como é que é a vida do ímpio. Eles até aqui ouviram, eles deram ouvidos ao que Deus falou ao coração deles, ou de todos, ou de algum que tinha mais influência que falou, porque está escrito, eles combinaram entre si. Já na parte que eu li, a última, eles não mais foram pelo Espírito. Porque depois do Jonas ter dito, se escapar Jonas aqui, eu estou falando Jonas, tá? Também, para não ficar, às vezes fala, a gente está acostumado. Olha aqui, onde eles já, e é ímpio, isso aqui é coisa de ímpio, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Isso aqui era a palavra de Deus, aquilo era a verdade. Não era relativa, era a verdade. Vontade de Deus era essa. Olha eles aqui, o ímpio sendo ímpio, o carnal sendo carnal, o que não reconhece a voz do Espírito Santo agindo na sua carne. Olha aqui, Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não, o quê?
Mas não o que, gente? Não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. É ímpio, ó, tá vendo? Eu não sei agora se isso aqui é o erro, se isso aqui é o acerto, porque eu não reconheço a voz de Deus, eu não tenho intimidade com Deus, então aqui ainda é um misto de sentimento, eu estou com dó desse cara, será que isso vai ser cobrado de mim porque eu vou matar ele? Deus não falou para matar ele. Em algum momento, o Jonas sequer falou, me matem. Hã? Eles, a vida... E aqui eu estou falando do ímpio, mas tem muito justo que está vivendo desse jeito. A pessoa só acredita em coisas naturais e em coisas já experimentadas. Ela está completamente entregue ao que já viveu e não acredita que nada novo pode acontecer. Então agora eu declaro, está quebrado esse limite sobre a sua mente, sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque esse é o mês do de repente. Que significa, tem coisa que a gente está vivendo o normal, está vivendo o comum, de repente chega uma boa nova. Hoje é dia de boa nova. É ou não é verdade? Em nome de Jesus. De repente acontece algo que você não previu. Por que não previu? Porque nunca viveu antes. O Abraão foi para matar o filho, voltou e desceu daquele monte, voltou para casa com o filho dele. Porque quando ele levantou o machado, de repente Deus falou, Abraão, ele disse, eis-me aqui, o Senhor falou, não toca no rapaz. Ele contava com isso? Não, mas ele foi até lá para viver isso. Eles não acreditavam. Eles já pensaram, vamos jogar no mar, vai morrer. Deus não falou para matar o Jonas. O Jonas não falou que era para matar ele, era para jogar no mar. E tem gente que está assim, a pessoa olha para uma coisa lógica, ela só está pensando de forma lógica, ela só está acreditando que aquilo que é lógico pode acontecer com ela. Se eu jogar o Jonas no mar, o mar vai matar o Jonas. O mar matou o Jonas? Não. O Jonas não morreu. Ali o Jonas voltou para o propósito dele. Porque não era para ele sequer ter entrado naquele barco. O problema não era o mar, o problema era o barco que estava levando ele para a direção errada. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens... Aliás, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aqui o Jonas volta, não porque ele tomou essa decisão, não porque agora, não, então vou fazer certo, não. Para que os inocentes não sofressem mais, ele deu aquela direção para jogar ele no mar. Não foi aqui já, não, eu estou voltando para Deus, eu vou fazer o que Deus quer de mim. Foi apenas para a vida daqueles homens ser poupada. Enfim, aí ele volta, ele se arrepende dentro do ventre daquele grande peixe. O Senhor dá uma ordem, veja que o Senhor foi dando ordens. Primeiro, o vento que soprou contra aquela região que estava o barco, o grande, um navio. Depois, quando joga ele no mar, o mar naquele momento se aquieta e aqueles homens foram tomados de grande temor. Já vem um peixe e aquele peixe foi para proteger o Jonas. Não foi por outro propósito, foi para dar a ele mais uma chance, para dar tempo a ele, e ali ele aproveita aquele tempo. Então,
Aqui já começa a palavra para quem está na situação de Jonas. Na verdade, a palavra já começou quando você viu que ele tomou a direção errada. Ele foi para um lugar, ele pegou o dinheiro, que inclusive era um dinheiro santo, que era o dinheiro da obra, porque ele era profeta, ele vivia totalmente do dinheiro que era para a obra de Deus. Ele pega aquele dinheiro para fazer o contrário do que Deus tinha mandado ele fazer. Para fazer o contrário do que ele sabia que ele devia fazer. E existe 2 tipos de vida que uma pessoa conhecedora ela pode ter. A vida certa, qual que é a vida certa? A que Deus mandou. É a direção que Deus te dá. E ela pode tentar, e vai fracassar, pode escrever isso, ter a vida que ela quer ter. Ela pode. Ela pode pegar o dinheiro dela, ela pode pegar a saúde que ela tem, que ela acha que ela vai ter sempre. Não, porque agora eu vou fazer, porque agora eu vou viver, porque agora eu vou trabalhar, porque agora eu vou sair, porque agora eu vou viajar, porque agora eu vou fazer... Opa, pode. Jonas não fez isso? Fez ou não fez? É para ir para lá? Eu vou para o outro lado. Eu vou pegar o dinheiro. Ó, meu dinheiro. Vou para o lugar que eu acho melhor. Deus não impede a pessoa. Deus dá corda para ela. Esse é o problema. A gente vai pelos inícios e a gente se engana. A gente sai do propósito e no início não acontece nada. Nada. Você sai. Deus não impede de sair. Você sai, você anda um pouco, você vê aquelas primeiras decisões, as primeiras iniciativas, você vê os primeiros passos até, sabe, sendo confirmados, fluindo. Mas é quando você está num lugar que não vai dar para negar que foi Deus, você começa a perceber os bloqueios, as interrupções, as negativas, e que aquilo que flui, aquilo que acontece, aquilo que é normal na vida de qualquer pessoa, na sua não flui. Na sua não anda, na sua não vai, pela sua mão aquilo não dá certo, pelas suas decisões aquilo não se conclui. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele arrepende, depois, aí o peixe vomita ele já na região onde o Senhor o tinha mandado ir, o Senhor mandou ele ir para Nínive. Só que sabe, o estilo de vida errado, eu não gosto, eu não quero, por quê? Porque eu não quero que aquele povo seja salvo. Eu não gosto daquele povo é muito cruel, aquele povo era muito cruel mesmo. Eu nem vou ficar gastando tempo aqui das coisas que eles faziam, mas era muita crueldade. E uma das coisas que acontece conosco, que aconteceu com Jonas também. O Jonas, veja o que ele falou aqui do rei Jeroboão II, e ele tinha já um hábito, né? Ele profetizava em Israel. Então ele pregava para Israel, ele falava sobre o povo de Israel, que era o seu povo, seu reduto. Sabe, já era aquele lugar onde ele tinha acostumado. O nome disso é cômodo, era cômodo para ele. Podemos até dizer confortável, não tirava ele daquela zona de conforto. O que muitas vezes é a zona de conforto de cada um de nós? As situações, as obras, os lugares e as pessoas que nós já estamos acostumados a lidar. Que não requer, sabe, rompimentos mentais, que eu preciso me esforçar mais, que eu preciso aprender mais, que eu preciso orar mais, que eu preciso, sabe, expandir, dilatar, tudo começando pela minha mente. Que eu preciso enfrentar perigos. O Jonas não quis. Só que esse é o estilo de vida tolo.
Eu tenho uma opção correta, é a vida que Deus determina. Porque a vida que eu quero é a escolha errada. A vida que é mais fácil é a escolha errada. A vida sempre dentro do cômodo, do que é confortável, é a escolha errada. Que eu falei da música, né? Tem tudo a ver com Ele. Tem a ver com Deus? A próxima decisão, não vamos olhar para o passado. O passado já foi, ninguém consegue trazer de volta. Mas hoje, o passo que eu tenho que dar, a direção que eu tenho que tomar, ela tem a ver com Deus? Ou ela é meramente vontade, desejo, prazer ou preguiça? Porque tem coisas que a gente faz por preguiça. Ah, mas se a pessoa tem preguiça, ela não faz. Não, às vezes você faz uma para deixar de fazer o quê? A preguiça. O que a preguiça mais faz com as pessoas, quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, a preguiça, ela evolui na vida da pessoa. A preguiça que leva uma pessoa a não fazer nada é a preguiça de criança. É a preguiça que te impede de levantar da cama. Ontem ainda falava, né? A Linda falava comigo, né? Ah, papai, sabia que tem gente que gosta de ficar doente? Falei, acha, filha? Quem que gosta de ficar doente? Falei, eu já ouvi de pessoas assim que gostou de ficar doente porque não teve que ir na escola, porque não teve que ir na aula, porque não teve que fazer a prova. Falei, não é que a pessoa gosta, ela tem preguiça, e isso, o nome disso é uma fuga. Ela falou, como assim fuga? Eu falei assim, a pessoa ela sabe que ela tem algo para enfrentar na vida. A criança já tem algo para enfrentar. A aula, né? Acordar cedo, por exemplo. Você tem que acordar cedo, você tem que ir para a escola, você tem tarefa para fazer, você tem que fazer a prova, enfim. Aí, de repente, não é nem que ela inventa, mas assim, tá raspando a garganta, ela dá aquela potencializada e ela usa a expressão "tô doente", porque a doença mantém ela na cama, em repouso, e dá a ela o argumento necessário para ela não ir para aquilo que para ela seria ruim. Falei, esse é o tipo de preguiça de criança. A preguiça do adulto, que não tem mais a mãe e o pai, né, para deixar ele em casa no dia que ele está doente, não vai para a escola, qual que é a preguiça do adulto? É aquela que leva ele a tomar uma atitude para não tomar várias outras. Está entendendo? Eu faço uma coisa para, na verdade, não é para ela me levar a algum lugar, é apenas para ela tirar o foco das outras. Para eu não fazer, para eu não estar, para eu não realizar várias outras. E muitas vezes a motivação é a preguiça. Então, o Jonas, ele foi para um lugar para não estar em outro. Será que tem gente agora aqui ou aí que tomou decisões, que assumiu, não, agora eu vou fazer isso. A tua motivação foi boa, foi correta? A decisão familiar que você tomou? A decisão, pelo menos, a decisão nominalmente espiritual que você tomou? Foi boa? Eu já vi gente que entrou em jejum, não foi por conta de um propósito espiritual. Não foi por propósito espiritual. Não, eu vou fazer porque eu vou me consagrar, vou me separar. Não, foi para deixar de fazer outras coisas, foi para não estar em alguns lugares. Foi para não estar com determinadas pessoas, porque sabia, tinha coisas ali envolvidas, e tinha encontros, comida. Então, não, eu vou entrar num jejum. Às vezes é uma fuga. Eu vou me separar, é para não lidar com determinadas situações. Você vai falar, não, mas é espiritual. Olha, se a motivação é espiritual, ela vai agradar a Deus. O Anderson não é Deus que toma a decisão de quem é abençoado ou não. Eu estou dizendo de coisas que eu já vi.
de gente que falou que estava fazendo jejum para, na verdade, fugir de situações. Gente que falou que ia fazer tal coisa na igreja para não estar em determinados lugares que deveria estar, lidar com aquilo, enfrentar aquilo e vencer aquilo. E Deus daria graça, unção, favor para vencer, mas a pessoa não creu e ela não estava. Que foi o que aconteceu com Jonas. Eu pago, Deus, ele não tinha que pagar para ir para Nínive, Deus o levaria, Deus o conduziria. Deus não fez ele chegar em Nínive? Fez ou não fez? Quanto que ele pagou na passagem para Nínive? Quanto que foi a passagem? Está escrito que ele pagou? Está escrito? Quem levou ele para Nínive? Olha como é que é o negócio, hein? Para Tarsis ele foi, navio comercial. Para Nínive ele foi num transporte especial. No ventre do grande peixe. Porque o peixe vomitou ele já na praia ali, ó. Gente, essa questão do peixe ter pego Jonas no ponto que ele estava do mar e ter vomitado ele lá na praia, isso é tanta coisa. Isso aqui aqui não tem nenhum culto, aqui tem cultos que dá para pregar só em cima disso. Que quando você está dentro da vontade de Deus, aquele peixe ali, ele vai te dar resultados que que tudo aquilo que estava certinho, organizado, não deu, não dá. Deus usou o peixe para transportar ele até onde ele tinha que chegar. Ele não teve que fazer nenhuma força. Porque em Deus a gente não tem que ficar colocando a gente põe força, como a Bíblia diz, tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faz e faz com toda a tua força. Mas não é essa força, que te deixa exausto, que você está cansado e que não rende. Você está dentro da vontade de Deus, você vai ver a fluidez de forma extraordinária. Extraordinária. Até o que não é para um propósito, naturalmente, quando você está dentro da vontade de Deus, aquilo te leva para onde tem que te levar, aquilo flui, aquilo canaliza o que tem que canalizar. E quando ele vai para lá, nós vemos a fluidez, nós vemos que assim, era o lugar para ele estar, era onde ele tinha a bênção para estar. E isso tem que ser agora a nossa mira, o meu foco tem que ser esse. Tem coisa que eu posso fazer aqui, ó, o projeto, eu posso ter a ideia, eu posso me achar. Não, porque se eu fizer isso aqui, ó, todo mundo que fez isso aqui, por exemplo, ganhou dinheiro. Não, todo mundo que foi para tal lugar deu certo. Se eu sei, eu não sou marinheiro. Não tem nenhum marinheiro ouvindo a palavra hoje. Se você está agora aqui comigo, se você está agora aí comigo, você não é um marinheiro mais. E marinheiro, eu estou dizendo os ímpios. Aqueles que vivem da sombra do Espírito Santo. E não da direção revelada. A palavra revelada, que sabem o que Deus está falando consigo. Você sabe o que Deus está falando com você. E aí, eu lanço mão do que a bispa pregou ontem sobre o Judá. Você foge do propósito, você pode até tomar, vai para longe. Não, vou para longe. Vou lá para Adulão. Não, e vai dar certo. E eu tenho meus projetos, eu tenho meus filhos, eu me deito com a mulher que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, porque, ó, tá vendo? Tá fluindo, tá vendo? Ó, tá dando certo, viu? Viu mesmo? Tudo fluiu lá com Judá? Tudo deu certo? E uma das coisas assim, né? Eu
eu quando estava ouvindo essa palavra ainda, na hora assim, eu interagi, né, com a bispa. Óbvio, eu não estava na igreja, eu estava ouvindo daqui. E eu falei assim, não, agora, bispa, ela foi apelativa, hein? Agora, na hora eu falei assim, esse é o momento que a pessoa que está nisso aqui para de ouvir, se for fraco. Falei, agora a senhora foi apelativa, o que a senhora falou agora, né? Porque eu já passei por isso e eu sei que é desse jeito. E eu sei que quem estava vivendo a situação em Judá sabe que é daquele jeito. Quando você faz algo, você causa algo em alguém, que você sabe que você é o responsável disso, ela falou, né? Teve um momento lá que ela falou assim, quando Judá perdeu um filho, o depois perdeu o outro, acho que era o Onã. Quando chegou o terceiro, que eu esqueci o nome do terceiro, qual que é? Vocês lembram? Enfim, o terceiro. Ele segurou, opa, não, vai morrer. Por quê? Por que que ele segurou e depois ele teve até a hombridade de dizer que a Tamar foi mais justa do que ele? Por quê? Porque ele sabia que o que ele fez, que o caminho que ele estava seguindo, ele sabia que aquilo estava errado. Ele sabia que ele não devia ter feito aquilo, que aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele, com o filho dele, depois outro filho dele, agora o terceiro filho dele, que na verdade agora viraria o quarto filho dele, era consequência de decisões dele. Às vezes você vê uma coisa acontecendo na tua casa, que está todo mundo, né, igual os marinheiros, né? Não, mas o que é isso? O que está acontecendo? Você, igual o Jonas, você está ali, lá dentro de você, é como se tivesse alguém com uma esmerilhadeira assim passando por dentro, né? Você está sangrando por dentro. Porque você sabe que você é o causador. Você sabe que você é o causador. Sei lá, isso aí. Eles colocaram aqui. Sei lá. Então o Judá, ele sabia que a maldade do que a malandragem, aquele espírito de quem foge, né? Quem faz, mas não quer assumir do Onã, e que o que poderia vir agora em Selá era quem causou? Quem? Eu causei, eu sei. Eles não sabem. Eles vivem, eles sofrem, eles perdem, eles padecem, eles lutam sem resultado, mas na verdade o causador sou eu. Eles estão aí, se debatendo, eles estão aí preocupados, eles estão aí tirando água do navio, estão jogando as cargas do navio, mas o causador sou eu. Não seja o Jonas de nenhum navio que você nem deveria ter entrado. Não seja o Jonas que está fora da direção de Deus. Não adianta você agora pensar como um marinheiro. Não adianta agora você fingir que não sabe o que Deus está falando com você. Será que é Deus? Opa, não cabe. Não, agora não tem gente aqui. Quem está ao vivo aqui não tem chance de estar na posição dos marinheiros. Não tem chance. Alguém depois que vier assistir esse culto gravado, que não é hoje, agora, segunda-feira, dia 9 de junho, agora ao vivo, agora no Brasil é 8h06, aqui é 7h06. Então, se você não está assistindo nessa data e horário, pode até ser que você possa ser um dos marinheiros que ainda não reconhece a voz de Deus, que não tem um conhecimento revelado da palavra. Mas quem está agora comigo no ao vivo, marinheiro não é. Então é um momento de você pensar, será que eu também não estou tentando esquentar um negócio que nunca vai ser quente? Que é a frieza espiritual. Eu estou olhando para o ímpio,
Eu tô aqui apanhando do Salmo 1. Tem gente que está apanhando do Salmo 1, primeiro Salmo. O que está escrito no Salmo 1? Você sabe o que está escrito no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem toma conselho com quem? Com o ímpio. Você está apanhando o Salmo 1 ainda. Por isso que eu falo, não tem marinheiro aqui no culto. Não, nem na transmissão. Você da transmissão não se exclui não agora, viu? Não, olha, pensou quem está na igreja? Não. Você da transmissão também. Você está ouvindo aí, você tá nesse horário, você está participando do culto. Não tem marinheiro. E é Deus deixando bem claro, eu posso pegar um peixe que você nem sabe o nome. A gente não sabe o nome desse peixe, a gente às vezes fala baleia, que pode ter sido, né? Porque a pessoa fala, não, mas ele falou peixe. Tá? Eu imagino que na época não havia, né, esse estudo com essa separação, essa distinção do que estava no mar, de ser ou não mamífero, ser peixe, ser crustáceo, essas coisas, né? Eu imagino. Então, para eles ali, tudo que estava na água era peixe. Entendeu? Foi como Deus, no princípio, ele deu essa direção, né? As coisas que estivessem na água seriam peixes. Aí depois que foi os estudos, a ciência foi fazendo separações diferentes, né? Então, não estou afirmando aqui que era uma baleia, né? Mas pensando o mais provável pelo tamanho do estômago, né? Por não ser vamos dizer assim, o tipo que comeria ali, né? Mastigaria. Vamos colocar aqui, pode ter sido, mas isso não importa. Pode ter sido até um tubarão, vamos colocar. Se Deus quiser usar o tubarão, como Deus não usou o corvo para levar a comida para o Elias, não usou? Faz sentido? Não. O tubarão é peixe? É. Então, eu acho que é, né? Ou não? O tubarão também não é peixe. Depois vocês pesquisam aí no Google, eu acho que é peixe. Que fosse o tubarão. Deus usa... Quando você está dentro do propósito, não importa o que vai ser usado. Nem interessa. Você pode dar o passo assim, pensando, eu vou fazer uma caminhada. Deus fazer igual ele fez com Filipe. Pegar você de um lugar e te transladar para outro país, outro continente. Quando você está a cargo de Deus, quando você está na dependência de Deus, você não vai ver fluidez. Você vai ver um rendimento como nunca viu na sua vida. Não vai ser a exaustão, não vai ser a força, vai ser a graça, vai ser a unção. E o Senhor está te chamando. Não pense que esse culto aqui é para você ficar mal, é para você ficar bem. O Senhor está te chamando a desfrutar, a receber, a viver o resultado da graça, a não continuar apanhando do Salmo 1, voltando a velhas práticas, retrocedendo anos na sua vida. Não, eu estou fazendo igual eu fiz lá em 1990 e pouco. Eu estou fazendo igual eu fiz lá em 2000 e pouco. Eu estou fazendo como quando eu era ímpio, como eu não conhecia a palavra de Deus. Não. Eu vou voltar para Deus. Eu vou voltar. Até caberia aquela música, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Tem gente que precisa voltar ao primeiro. Aquela parte que você dependia de Deus. Se Deus falava, você fazia. Você falava também. Você concordava. Se Deus não falava, você esperava.
Se Deus não fala nada, quer dizer que eu devo continuar onde eu estou, fazendo o que eu estou, falando o que eu estou, falando, fazendo. Mas quando Deus fala e também diz muda, opa, muda. Eu estou indo para Nínive, não para Tarsis. Olha a fluidez que ele teve. Quando você está dentro da bênção, isso inclui igreja. Às vezes Deus te plantou nesta igreja. Inclusive quem é da igreja virtual, que ouve a palavra, pratica a palavra, que ora, que aproveita cada oportunidade. E de repente você, não, mas eu preciso ter um lugar. De repente na tua cidade não tem. Deus não te deu o espírito de identificação com nenhuma igreja que tem na tua cidade, mas te deu uma confirmação, várias até, por palavras que você pediu, Deus respondeu, por sinais que você pediu, Deus mostrou, por resultados que Ele colocou na tua vida quando você colocou isso diante de Deus. A Bíblia não diz que Deus é Deus de perto e Deus de... Você está longe fisicamente. Mas às vezes esse longe, debaixo dessa submissão, é o perto de Deus da sua vida. Ah, mas eu não estou lá. Mas você está aqui agora, ó. É o que eu estou falando. E não tem. Lembra que você é aí mesmo. Agora é só com você a transmissão. Não tem marinheiro. Não tem ninguém que está ouvindo agora essa palavra que seja gente que dê para dizer que viva da sombra do Espírito Santo, igual esses homens aqui que não sabiam exatamente e não sabiam até precisamente o que deviam fazer, onde deviam estar e como deviam agir. Não tem gente assim aqui. Quem está ouvindo esse culto agora e hoje ao vivo, sabe o que tem que fazer. Sabe o que Deus quer. Como também já soube durante toda essa palavra o que não é mais para fazer, o que não deve fazer, onde Deus não está e Ele não vai estar se você continuar, se você insistir. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os olhos fechados e as mãos no coração. O que essa palavra está comunicando para você? Esse é o momento agora de você já estar falando com Deus, Senhor. Me ajuda a voltar agora onde eu me perdi. Me ajuda a voltar para o caminho de Nínive, porque é a última direção que o Senhor me deu. E que eu, por preguiça, por covardia, por egoísmo, eu disse não. Não é que eu disse não, eu tomei outra direção, que é a mesma coisa que dizer não para Deus. A gente não costuma dizer a palavra não para Deus. O nosso não é fazer diferente do que Ele mandou fazer. O não do Abraão para Deus foi o Ismael. Foi Agar, se deitar com Agar. O não de Jonas para Deus foi comprar a passagem para Tarsis. E veja que cada um dos nãos que a gente dá a Deus, a gente não diz, mas a gente entrega nãos para Deus, eles geram resultados que são pesados demais para nós carregarmos. Eu vou pegar agora e vou falar o que o Isaac falou para o Esaú. Quando você não aguentar mais o fardo, você vai tirar ele das suas costas. Tira o fardo hoje das suas costas. Tira o fardo agora das suas costas. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, obrigado
Eu te agradeço, meu Deus, pelas pessoas que estão parando agora e que estão voltando para a direção certa. Porque eu acredito que o Senhor está fazendo pessoas pararem, meu Deus, de não seguirem, não continuarem, não prosseguirem, meu Deus, o caminho que estavam seguindo e terem a fé agora para dizer para o Senhor um sim, com palavra, com oração, com atitude e voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, de se permitir ser conduzido para Nínive, ainda que seja no ventre deste peixe, como o Senhor fez com Jonas. Porque o lugar da bênção, meu Deus, é o lugar onde nós somos os maiores, os primeiros, é onde nós somos únicos, é onde nós vamos ver com clareza, vamos vivenciar fluidez, bênção, crescimento, avanço, é onde nós vamos, meu Deus, chegar, firmar, fincar estacas, levantar, meu Pai, tendas, e vamos ver essas tendas, meu Deus, crescerem, prosperarem, serem abençoadas, abundantes. É onde nós vamos, meu Deus, não só nos alimentar, mas vamos alimentar pessoas. Eu peço que essa unção seja derramada agora sobre cada um que toma essa decisão, porque orar eu posso, eu oro agora para que o Senhor ajude. Mas tem que haver uma decisão dessa pessoa. E não mais, meu Deus, continuar apenas ouvindo a sombra do Espírito Santo, mas dar ouvidos à palavra, fazer a tua vontade, dar ao Senhor condições, se colocar no caminho, fazer tudo aquilo que lhe veio à mão para fazer, romper, meu Deus, com cada preguiça, cada desânimo, tirar da sua vida a incredulidade, superar os medos. Medos nós sempre teremos, mas a fé, meu Pai, o Senhor nos dá para vencer cada medo, o medo do novo, o medo do velho que volta depois de um tempo, o medo, meu Deus, de dificuldades se tornarem, meu Deus, a realidade da nossa vida. Abençoa cada um. Eu abençoo a vida dessa pessoa agora que recebe essa oração. E declaro que não seja o som apenas o que venha chegar até ela, mas que a unção que o Senhor derrama hoje, para aqueles que estão voltando ao primeiro amor, voltando à tua vontade, voltando, meu Pai, ao lugar da bênção, que eles recebam a unção e que vejam a fluidez, que vejam, meu Pai, aquilo que estava amarrado, preso, seguro, meu Pai, avançar, deslanchar, desbloquear, e que do jeito que antes não dava, que agora dê, que agora flua, que essa pessoa veja a vida dela prosperar, crescer, avançar, meu Deus, e ter os resultados. Eu declaro cada um deles como o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia iluminado, abençoado, que vejamos a tua glória, que vejamos a fluidez do Senhor, meu Deus, o teu cuidado dos detalhes às grandezas. É o que eu recebo, eu creio, eu tomo posse e eu abençoo a vida de cada pessoa que ora comigo neste momento, que recebeu a tua palavra e que eu declaro que junto com essa decisão receba essa bênção. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.